20 anos e 9 meses se passaram desde que Priscila Belfort foi vista pela última vez ao deixar o escritório onde trabalhava no centro do Rio de Janeiro e desaparecer como fumaça em meio à multidão que circula diariamente pela capital carioca. No dia 9 de janeiro de 2004, a jovem Priscila Belfort, de apenas 29 anos, acordou indisposta. Disse para a mãe, Jovita Belfort, que estava sentindo uma cólica muito forte e um enjoo chato, um mal-estar daqueles de deixar qualquer um incapacitado. E por isso decidiu que não iria para o trabalho. Ela era secretária na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro há pouco mais de 3 meses e atuava diretamente com duas grandes paixões suas, o esporte e a assistência social. Ela estava feliz com o novo emprego, mas já havia arrumado desculpas para faltar uma vez ou outra naquela semana, fato que despertou um alerta na mãe, que se preocupava com o bem-estar de sua filha. A Priscila era diagnosticada com depressão, uma doença que controlava com remédios e sessões de terapia. Então, Jovita não sabia se naquele dia a filha realmente estava indisposta ou se estava prestes a encarar uma nova crise provocada pela depressão. Na dúvida, passou a mão no telefone e ligou para a psicóloga de Priscila. Claro que a filha não gostou muito daquela intervenção materna, mas conversou ao telefone com a psicóloga, que explicou a importância de não ceder aos desejos de se auto-sabotar e convenceu a Priscila a levantar, tomar um banho, se alimentar e ir para o trabalho. Para que não houvesse nenhum atraso, a Jovita se comprometeu a levar a filha, e Priscila aceitou a carona da mãe. O trajeto entre a Barra da Tijuca e o centro do Rio, que geralmente leva meia horinha, parecia não passar nunca. A Priscila estava muito quieta, respondia as perguntas da mãe com palavras curtas e não dava nenhuma brecha para bater um papo. Então foi uma meia hora meio pesada ali para a Jovita dentro do carro. A Jovita colocou aquele comportamento da filha na conta de talvez uma possível briga de casal com o namorado, ou ainda por ela ter se intrometido, e ligado lá para a psicóloga que a filha não gostou daquilo. Enfim, podia ser qualquer coisa. Por isso, a mãe decidiu respeitar o momento da filha e seguiu em silêncio até o destino, até o escritório onde Priscila trabalhava. Por volta do meio-dia, a Jovita estacionou o seu carro na esquina da Avenida Presidente Vargas e deu R$50 para a filha pegar um táxi de volta para casa no final do expediente. A Priscila se despediu da mãe, passou pela frente do veículo para atravessar a rua e sumiu entre as pessoas que também circulavam pela região. Ela chegou mais tarde por conta do mal-estar que sofreu, mas ela entrou no prédio e foi direto para o seu escritório, onde conversou amenidades com os seus colegas de trabalho antes de iniciar o seu expediente. Na verdade, esse expediente não durou muito. A Priscila trabalhou por cerca de apenas 1 hora e quando o relógio marcou 1 da tarde, ela avisou aos colegas de trabalho que sairia para almoçar. Antes mesmo que pudessem responder, a Priscila já tinha pegado suas coisas e descido de elevador e deixou o prédio, na Avenida Presidente Vargas. Ela passou pela Avenida Passos antes de cair na Avenida Marechal Floriano, local onde foi vista meio aérea e meio distraída por um funcionário do prédio onde ela trabalhava. Naquele dia, Priscila vestia uma calça cinza, blusa quadriculada e, apesar do verão escaldante do Rio de Janeiro, também vestia um casaco azul. E assim, Priscila desapareceu em meio à multidão sem chamar a atenção de ninguém e nunca mais foi vista. Esse é o caso do misterioso desaparecimento de Priscila Belfort. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso de desaparecimento muito pedido por vocês crimezeiros aqui para o podcast. É o caso do desaparecimento de Priscila Belfort, ocorrido em 2004. Sim, os crimezeiros das antigas com certeza devem se lembrar do caso na televisão, com reviravoltas chocantes e muito mistério. Pois é, já fazem 20 anos. E para os mais novos que talvez não conheçam o caso, senta que lá vem uma história que vai alugar um triplex na sua cabeça. Depois de 2 décadas do desaparecimento de Priscila Belfort, o Disney Plus trouxe fôlego renovado para a investigação através da produção do documentário Volta Priscila, que já está disponível lá no streaming. É obrigatório para crimezeiros assistirem esse documentário e entender toda a complexidade do caso.
incluindo novas informações também, já que o caso havia sido arquivado e por conta dessa produção, ele foi desarquivado e voltou à ativa. Aliás, o documentário, claro, foi uma fonte de pesquisa para esse episódio. E eu já deixo aqui o meu muito obrigada para o Disney Plus por trazer Volta Priscila como pauta aqui no Café com Crime e patrocinar esse episódio. Muito obrigada. Dona Café aqui tá felizona. E eu tô felizona com essa parceria, mas sabe que quem tá com um sorriso no rosto também são os crimezeiros que vêm pedindo esse caso há muito tempo, como a Larissa Lohane, o Jefferson Son, Lia Araúja, até o distintivo underline, a Josi Coelho 86, a Paula Gomes da Silva e Larice Anício. Muito obrigada por enviarem a sua sugestão e agora chegou o momento de escutar tudo sobre o caso Priscila Belfort. Mas antes, não esqueça de seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma onde você está escutando. E já deixa também a sua avaliação. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, o @Café com Crime, para ver as fotos relacionadas a esse caso que vamos postar amanhã na quinta-feira. Isso tudo ajuda muito o podcast a continuar crescendo, então se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, bora lá seguir e dar essa visibilidade pra gente. E com isso, bora começar do começo? No fim da tarde do dia 9 de janeiro de 2004, em um horário que Jovita não soube muito bem especificar, o telefone de sua casa tocou. Era o namorado de Priscila, perguntando se a jovem estava em casa, pois ele havia passado no escritório para vê-la e não a encontrou. A mãe de Priscila estranhou, porque ela mesma tinha deixado a filha no trabalho mais cedo naquele dia e dado dinheiro de táxi para ela voltar para casa. Ela não soube de nenhum outro compromisso que a filha teria naquele dia. Então, o que tinha acontecido? Onde estava Priscila, né? Ainda mais por Priscila ter tido aquele mal-estar durante a manhã, isso causou uma certa preocupação. A Jovita também estranhou o barulho do local onde o namorado da filha estava ligando para ela e o fato dele ligar de um orelhão, mesmo com o seu celular em mãos. Mas deixou por isso mesmo, sem desconfiar de nada mais grave, os dois se despediram daquela ligação e Jovita passou a tentar contato com a filha. Certamente ela precisou mudar os planos daquele dia e não teve tempo de avisar a mãe, mas o celular de Priscila só dava caixa postal. Aqui é 3512-1049. Deixe o seu recado após o bip. Muito obrigada e boa sorte. Bom dia. Aqui é 3512-1049. Deixe o seu recado após o bip. Muito obrigada e boa sorte. Bom dia. A mensagem se repetia a cada nova tentativa e, apesar dos recados deixados por Jovita, ela não teve nenhum retorno. Já angustiada pela falta de notícias, Jovita entrou em contato com a sua irmã, Cássia Vieira, pois ela trabalhava na mesma região que Priscila e poderia dar uma volta pelo bairro para tentar encontrá-la, além de verificar se tinha acontecido algo ali na região que pudesse justificar a falta de notícias. A Jovita pensou talvez em um atropelamento ou algum outro acidente que justificasse uma transferência para um hospital local. A consequente falta de informações faz isso, né? Você começa a ter vários pensamentos intrusivos. Ela não sabia de nada, então pensou, gente, será que minha filha saiu sem os documentos, sofreu um acidente e ninguém tá sabendo quem ela é? Ninguém consegue entrar em contato com a família? Eram esses pensamentos que rodeavam a mente de Jovita. A Cássia atendeu ao pedido da irmã, pegou a sua bolsa e foi bater perna pelo centro do Rio em busca da sobrinha Priscila. Ela percorreu a avenida onde ficava o prédio em que ela trabalhava e também as avenidas adjacentes e nada. Ela passou também nos comércios, nas bancas de jornal e assuntou ali com algumas pessoas que encontrou, pois queria saber, né, se teve alguma batida, algum atropelamento, alguma queda ou qualquer outro acidente que justificasse o acionamento de uma ambulância ali na região. Mas nada, não teve ambulância ali naquele dia. A Cássia andou mais do que aguentava em busca da sobrinha, mas não teve nenhum tipo de sucesso.
Ainda mais aflita pela falta de notícias agora, a Jovita ligou para a nora, Joana Prado, para informá-la sobre o que estava acontecendo. A Joana era muito famosa nos anos 90 pelo personagem Feiticeira, e ela estava casada há menos de um mês com o Vitor Belfort, irmão de Priscila e igualmente famoso por ser um bem-sucedido lutador de MMA e profissional do UFC. O atleta estava, inclusive, treinando pesado para a disputa do cinturão da categoria peso meio pesado, em uma luta marcada para o dia 31 de janeiro daquele ano. Faltava aí pouco mais de 20 dias para sua grande luta. A Joana acolheu a sogra, mas ela não demonstrou preocupação naquele momento. Havia 1001 motivos que poderiam justificar aquele sumiço da sua cunhada. Ao mesmo tempo, ela achou aquela preocupação da Jovita um pouco desmedida. Afinal, Priscila era uma mulher adulta, tinha 29 anos, era dona de si e devia saber o que estava fazendo. Para Joana, a cunhada voltaria em breve para colocar um ponto final naquela situação tão desconfortável. Certa de que a falta de informações não era algo com que se preocupar, Joana também decidiu não contar ao marido, ao Vitor Belfort, o que estava acontecendo naquele momento, já que o Vitor estava focado se preparando para sua luta contra o americano Randy Couture. Qualquer distração poderia colocar todo o seu esforço a perder. Ela não queria isso, claro, mas acabou ficando um pouco sem opção. Quando o tempo foi passando, a noite caiu e nenhuma amiga de Priscila tinha notícias sobre o seu paradeiro. Foi aí que Joana percebeu que estava errada em subestimar aquela ausência da cunhada. Não demorou muito até que Vitor retornasse do treino naquela sexta-feira à noite e notasse um comportamento estranho da mãe e da esposa. As duas estavam conversando baixo, fugindo de sua presença e com um semblante muito sério. Era impossível de disfarçar a preocupação. Incomodado, Vitor perguntou o que estava acontecendo e o que as duas estavam escondendo dele. A resposta, bem direta, veio como um soco na cara. Pior do que qualquer soco que ele já tinha tomado dentro do octágono. Vitor, é o seguinte, a sua irmã desapareceu. Além da família, Priscila tinha um grupo de amigos muito leal e unido, e naquela noite todos se reuniram para procurá-la. Enquanto Vitor pegou o carro meio que sem rumo para procurar pela irmã em lugares aleatórios, os amigos refizeram caminhos possíveis, percorreram locais onde a jovem costumava frequentar, na expectativa de que talvez ela pudesse ter ido para, sei lá, dar um rolezinho sem contar para ninguém. Mas ninguém a encontrou. O pai de Priscila, o engenheiro José Marques Belfort, morava em Belo Horizonte, Minas Gerais. E assim que foi informado do desaparecimento da filha, juntou suas coisinhas e correu para o Rio para dar o suporte que sua família precisava naquele momento. Os pais de Priscila e Vitor se separaram quando a dupla de irmãos era criança. E desde então, José encontrou lar no estado mineiro, onde reconstruiu sua vida. Apesar da distância dos filhos, ele não deixou de estar presente na vida de Priscila e Vitor em nenhum momento. E não era agora que deixaria de estar presente também. José estava mais que disposto a ajudar no que fosse possível com relação às buscas. No sábado de manhã, Vitor, José e Jovita foram à 14ª Delegacia de Polícia do Leblon para prestar queixa, conversar com os policiais e conhecer as possíveis estratégias que as autoridades adotariam para procurar pela jovem. Ouviram dos investigadores que poderiam adotar duas estratégias distintas e que a família poderia escolher qual queriam seguir: a do silêncio ou a de divulgar o desaparecimento na mídia, na esperança de que a fama do casal Joana Prado e Vitor Belfort contribuíssem para o sucesso da busca. O pai de Priscila disse que não era capaz de tomar tal decisão e que adotaria a orientação que a polícia achasse melhor. Por sugestão do delegado Rafael Menezes, ficou decidido, portanto, que a visibilidade da família deveria ser aproveitada e o desaparecimento divulgado em todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis. Assim que deixaram a delegacia, a cunhada de Priscila ligou para o seu irmão e assessor, Tiago Prado, para pedir que mexesse os seus pauzinhos. Era preciso entrar em contato com os meios de comunicação para noticiar o sumiço da Priscila e contar com a solidariedade do público para encontrá-la. Gente, a família começa a ficar desesperada. E não é para menos.
O sumiço de uma pessoa que você ama e o sofrimento que a falta de informação traz para esse núcleo familiar beiram o insuportável. Como diria Jovita anos mais tarde, no documentário Volta Priscila, do Disney Plus, a morte faz parte da vida, mas desaparecer não. Na segunda-feira, dia 12 de janeiro, Joana Prado ligou para a produção do programa apresentado pela jornalista Sônia Abrão, na esperança de divulgar o desaparecimento da cunhada e pedir ajuda para encontrá-la. Faltavam poucos minutos para o programa acabar, mas a apresentadora abriu espaço para que Joana anunciasse que Priscila Belfort havia sumido. Ela divulgou os telefones para contato, caso alguém tivesse alguma informação relevante para compartilhar. É nesse momento, na segunda-feira, que o Brasil toma conhecimento do caso Priscila Belfort, e sua história ganha a repercussão nacional que o torna tão emblemático hoje. Enquanto a polícia buscava pistas sobre o paradeiro de Priscila e a imprensa divulgava exaustivamente o caso juntamente da família Belfort, os amigos continuavam organizados em grupos de busca com distribuição de folhetos em hospitais, delegacias e até nos shoppings da cidade. Mas ninguém era capaz de descobrir informações que levassem as autoridades ao paradeiro de Priscila. Foram 5 dias de absoluto silêncio, até que um homem telefonou ao local de trabalho de Priscila, pedindo um resgate pela jovem desaparecida. No dia 14 de janeiro, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro recebeu uma ligação a respeito de sua funcionária desaparecida. Quem falava do outro lado da linha era um homem não identificado pedindo R$150 mil. A voz garantiu que estava com Priscila Belfort. Porém, quando fizeram perguntas específicas para confirmar a identidade da vítima, o suposto sequestrador não foi capaz de responder nada. Sem o resultado esperado com o telefonema ao trabalho de Priscila, o tal homem mudou de estratégia e decidiu entrar em contato direto com a família para pedir dinheiro. Discou o número de Jovita e a mãe da vítima, o homem pediu a grana, chegando a orientá-la sobre onde a quantia deveria ser deixada para que Priscila fosse liberada. A informação sobre os telefonemas foi levada ao conhecimento dos investigadores, fazendo com que o caso fosse retirado da delegacia do Leblon e repassado para a Divisão Antissequestro do Rio de Janeiro, a DAS. Aguardam então um novo contato do sequestrador na esperança de convencerem o homem a libertar Priscila. E veio poucos dias depois. O suposto sequestrador de Priscila fez mais uma ligação de um telefone público do centro do Rio de Janeiro. Dessa vez, pediu mais dinheiro. Entretanto, como não foi capaz de provar que estava com Priscila Belfort, as negociações não avançaram e o resgate obviamente não foi pago. Depois desse segundo contato feito com a Jovita Belfort, ainda no mês de janeiro, e com essas negativas sobre o pagamento da quantia exigida, o tal sequestrador sumiu e não voltou a ligar. É um fato bastante incomum em casos reais de sequestros, né? Simplesmente, não houve mais nenhum pedido de resgate depois de janeiro de 2004, levando a crer que esse contato foi de um falso sequestrador, alguém tentando tirar vantagem da situação. E eu já comentei em alguns outros episódios de desaparecimento, mas me dá um ódio essas pessoas que ligam para essas famílias tentando tirar vantagem financeira da dor e do sofrimento delas, sabe? Enfim. Enquanto alguém ligava e fazia trote querendo arrancar grana da família Belfort, a ausência de Priscila era sentida profundamente por seus amados, incluindo a sua cachorrinha Ginger. A relação de carinho e cumplicidade chamava a atenção de todos, porque para onde quer que a Priscila fosse, a Ginger a seguia, era a sua fiel escudeira. Os vídeos divulgados pela família mostram um olhar apaixonado da cadela por sua dona, um amor que é retribuído, claro, por Priscila. Quem tem um bichinho sabe do que eu tô falando. A Ginger, ela sentiu tanto o desaparecimento de Priscila que, ao perceber a movimentação da casa, a aflição da família e notar que a jovem estava há dias fora de casa, ela parou imediatamente de se alimentar. Diante daquela situação, Jovita chegou a levar a cadela ao veterinário, mas não houve muito que pudesse ser feito.
Apenas uma semana após o desaparecimento de Priscila, Ginger morreu. Foi a primeira vez que Jovita desconfiou que a filha pudesse também estar morta. Talvez a conexão entre elas, entre a Ginger e a Priscila, fosse muito maior do que pudessem imaginar. E Ginger foi incapaz de lidar com a dor da perda que ela sentiu que tinha acontecido. Era mais um golpe para a família Belfort, que amava a cachorrinha também como uma filha. Apesar da falta de notícias sobre Priscila e da morte de Ginger, Vitor Belfort decidiu manter o seu compromisso profissional e enfrentar o americano Randy Couture no octágono. Em meio à dor que sentia, no dia 31 de janeiro de 2004, o lutador viajou para Las Vegas, nos Estados Unidos, para disputar o cinturão do peso meio pesado pelo UFC 46. Naquela época, o Ultimate Fighting Championship não era uma febre no país como é atualmente, e por isso poucas pessoas se lembram do episódio. Durante sua entrada, Vitor exibiu, no peito, uma camiseta estampada com a foto da irmã e a frase "Volta Priscila". Nos olhos, uma tristeza impossível de esconder. Nas mãos, a força que precisava para vencer o combate. Foram precisos apenas 49 segundos para que o brasileiro golpeasse seu oponente e abrisse um corte abaixo de seu olho, o que forçou o árbitro a decretar nocaute técnico, tornando o lutador brasileiro campeão de sua categoria. Tornado campeão, com a foto da irmã no peito, a sua imagem foi vista por milhões de pessoas ao redor do mundo. O que poucos sabiam é que a família Belfort, naquele momento, de volta no Rio de Janeiro, enfrentava a primeira de uma série de identificações de corpos na busca por Priscila. Durante a viagem do irmão aos Estados Unidos, a polícia encontrou uma cabeça boiando na Baía de Guanabara. Os cabelos compridos e de cor semelhante ao de Priscila despertaram a suspeita de que aquele crânio poderia ser o da jovem desaparecida. O local onde a cabeça foi encontrada chamava a atenção. A Baía de Guanabara era um local onde desaguam os rios da região e os criminosos costumavam desovar corpos por ali. Teria Priscila sido vítima de criminosos sem misericórdia? Em meio à dor e ansiedade, a família forneceu as informações, imagens e documentos necessários para que fosse realizado um exame para comparar a arcada dentária de Priscila com a da cabeça. O resultado foi negativo. A cabeça da Baía de Guanabara não era de Priscila, voltando aí um pouco da esperança de ainda encontrá-la com vida. Porém, o ano de 2004 foi passando, e nada de nenhuma nova informação sobre Priscila. Em dezembro de 2004, outro duro golpe. Policiais da 127ª Delegacia Policial de Búzios, na região dos Lagos, receberam a informação de que havia 2 corpos carbonizados dentro de um carro e uma ligação recebida pelo Disque Denúncia dava conta de que um deles pertencia a Priscila. Em pânico mais uma vez, a família Belfort se submeteu a um teste de DNA. Novamente, o resultado foi negativo, ficando comprovado que aquele cadáver não era de Priscila. Toda denúncia que aparecia não dava em nada. Toda pista levava a becos sem saídas. O desaparecimento de Priscila estava para completar 1 ano desde sua ocorrência e as investigações estavam estagnadas. Nem mesmo as constantes divulgações na imprensa eram capazes de mudar aquele cenário. O apresentador Gilberto Barros demonstrou grande apoio e abriu espaço para que a família Belfort fosse ao seu programa semanalmente falar sobre o caso. Enquanto o caso fosse divulgado, teria fôlego. A imagem de Priscila estaria na cabeça do povo brasileiro. Alguém veria algo, alguém ligaria, alguma informação chegaria. Para incentivar isso ainda mais, o serviço do Disque Denúncia ofereceu uma recompensa em dinheiro a quem fornecesse qualquer informação capaz de levar ao paradeiro de Priscila. A recompensa era de R$5.000, o equivalente a uns 18 mil e pouco atualmente, de acordo aí com a reposição da inflação. O apresentador Gilberto Barros se ofereceu para dobrar o valor, na esperança de que alguém ambicioso e com informações relevantes pudesse entrar em contato. Infelizmente, a recompensa não surtiu o efeito desejado. O tempo continuou passando sem nenhuma informação relevante aparecer.
Foi só em meados de 2005 que a Delegacia Antissequestro conseguiu uma primeira pista ao investigar o sequestro relâmpago de um comerciante carioca. Um outro caso, que parecia não ter relação nenhuma com o sumiço de Priscila, mas que rendeu informações inesperadas sobre o que poderia ter ocorrido com ela. O caso foi o seguinte: o comerciante em questão, vítima do sequestro relâmpago, havia sido raptado por 2 homens e levado a um terreno baldio onde teria escutado seus sequestradores, chamados Gerinho e Periquito, dizerem que eram os responsáveis pelo rapto e assassinato de Priscila Belfort. O comerciante foi liberado após entregar dinheiro, cartões e 2 celulares para os bandidos. E a primeira coisa que fez foi correr para a delegacia e contar aos investigadores o que havia escutado. Lá, ele também reconheceu os seus sequestradores através de fotografias. Parecia que, finalmente, a polícia tinha uma pista a seguir. Por meio da interceptação de uma de suas linhas telefônicas, a polícia identificou 12 integrantes da quadrilha que estava apavorando o Rio de Janeiro em 2004 com sequestros relâmpagos. Uma quadrilha que também tinha relevância para o tráfico de drogas. Mas apesar da descoberta, nas ligações gravadas pelos investigadores, nenhum dos integrantes citou o nome de Priscila Belfort em momento algum. Com indícios, mas sem provas, a suspeita era de que Priscila havia sido rendida na Avenida Presidente Vargas, levada pela quadrilha para que pudesse fazer a limpa nas contas dela, mas que, em algum momento, algo não saiu como planejado e ela acabou morta pelos bandidos. A informação reacendeu a esperança da família de ter uma resolução ao caso, mesmo com um desfecho desfavorável. Pelo menos teriam a certeza do destino de Priscila e seria uma forma de encerrar aquele ciclo. Já no encalço dessas informações, surge um novo personagem capaz de movimentar mais ainda essa história: Michele. Michele não teve o seu sobrenome divulgado, mas ela ligou para a produção do apresentador Gilberto Barros e se entregou como uma das culpadas pelo rapto de Priscila Belfort. A polícia acabava de realizar a sua primeira prisão no caso Priscila Belfort. Já na delegacia, o depoimento de Michele começa a ganhar corpo e credibilidade quando ela conta que Priscila foi raptada no mesmo lugar onde o colega de trabalho a tinha visto pela última vez. Michele teria servido como isca para atrair Priscila até a quadrilha. Ela se aproximou da jovem, disse que seu irmão Vitor Belfort estavam com eles e atraiu assim Priscila para um carro que a levou ao seu destino final, o Morro da Providência. Para que pudessem ter mais segurança para continuar as investigações, os policiais da DAS apresentaram uma série de fotos para Michele na tentativa de identificar os sequestradores. Lembrando que eles já tinham a confirmação daquele comerciante, o refém do sequestro relâmpago, de quem seriam os membros da quadrilha. E para a surpresa de todos, Michele apontou para as fotos de Gerinho e Periquito, os mesmos sequestradores apontados pelo comerciante. Bingo, né? Ela só poderia estar falando a verdade, e o seu depoimento colocou toda essa galera da quadrilha como foco da investigação. Com os elementos reunidos com o depoimento de Michele e a quebra do sigilo telefônico do comerciante que também tinha sido sequestrado, a polícia deflagrou uma operação em busca daqueles que acreditavam ser os responsáveis pelo desaparecimento de Priscila. Por volta das 5h30 da manhã do dia 1º de junho de 2005, cerca de 50 policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e também da Delegacia Antissequestro, a DAS, cumpriram 10 mandados de prisão contra a tal quadrilha. Durante a ação, houve uma intensa troca de tiros entre policiais e bandidos no centro da cidade. E, infelizmente, uma bala perdida tirou a vida da estudante Denilza Maria da Silva Nascimento, de apenas 21 anos, que dormia no momento em que foi alvejada no peito e morreu. Periquito foi preso durante a invasão e afirmou conhecer Gerinho, porém negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Priscila. Além disso, levou uma informação importante para os investigadores. Gerinho nem sequer estava mais no Morro da Providência.
Pouco tempo depois, outro membro da liderança da quadrilha, o Dão, foi preso e também negou qualquer envolvimento com o sumiço de Priscila. E vocês estão preparados para um plot twist daqueles? O tipo de história que você tem certeza que ninguém é capaz de inventar, até que vem alguém e inventa e prova que você está errado? Pois então, ao contrário do que afirmou ao ligar para os jornalistas do programa do Gilberto Barros e de se auto-apontar como uma das culpadas pelo crime, a Michele, ela não tinha nenhuma participação no sequestro de Priscila Belfort. Ela era sim da região ali, fazia parte daquela geografia do Morro da Providência, mas ela não tinha nada a ver. Ela só sabia daquela quadrilha porque ela morava na região. E ela sabia que aquela quadrilha era procurada pela polícia. A Michele estava acompanhando a investigação sobre o desaparecimento de Priscila e, pasmem, crimezeiros, o seu motivo para ligar e mentir é porque, através dos noticiários, a Michele se encantou pelo delegado Fernando Moraes, o delegado da delegacia anti-sequestro que cuidava do caso de Priscila. E aí, Michele, que devia estar bem desocupada com a vida, resolveu ter os seus 5 minutos de fama ao ligar para o programa do Gilberto e mentir. Mentir mesmo, na cara dura. Mentir para tentar se aproximar do delegado Fernando. Quem sabe conhecê-lo na vida real? Quem sabe começar um romance com o policial? É isso mesmo que vocês escutaram, gente. Tá passada? Eu tô. A Michele, ela não participou de absolutamente nada com relação ao crime e fez acusações falsas por uma louca paixão. A família da Michele chegou a prestar depoimento e afirmou que ela estava sofrendo um surto psicótico. Pelas nossas pesquisas, não encontramos informações sobre o seu destino depois disso. Se Michele ficou presa, se ela foi indiciada, se respondeu em liberdade, não sabemos, porque o que ela fez é crime. Essa falsa denúncia é crime, né? O que podemos afirmar com certeza é que a sua mentira custou caro. Custou toda uma operação policial, custou recursos públicos e custou a vida de uma inocente pega no meio de um tiroteio. Custou muita dor, muita ansiedade e saúde psicológica para a família Belfort também. E claro, custou espaço na imprensa sensacionalista, manchando a real história de Priscila Belfort. Esse foi mais um beco sem saída da investigação. Quando tiraram todo o depoimento de Michele da jogada, que era pura mentira, pura balela, o que sobrava era o depoimento do refém do sequestro relâmpago, aquele comerciante. Esse sim que indicou a quadrilha pela primeira vez, apontando para a foto de Periquito e Gerinho, né? O Periquito já havia sido preso e negado qualquer envolvimento, e sem provas, bem, não tinha muito o que fazer com ele. Agora o Gerinho continuava no radar da polícia, afinal o depoimento do comerciante, né, ainda era válido. Foram necessários 2 anos até que a polícia localizasse o Gerinho. Ele estava escondido no Complexo do Alemão. Porém, né, o que eles esperavam? Bom, vamos prender o Gerinho, né? Tudo bem, o Periquito negou, mas vai que o Gerinho abre o bico, né? Vai que o Gerinho fala tudo e confessa. Porém, isso nunca aconteceu. Porque mesmo eles encontrando o Gerinho, foi no dia 27 de junho de 2007, o Gerinho acabou morto numa operação policial. Com a morte do principal suspeito, a investigação voltou à estaca zero de novo. Apesar da pouca informação que realmente existia de fato sobre o paradeiro de Priscila, qualquer pista que surgisse ia parar nos jornais. O caso tinha um forte apelo emocional e um grande interesse público, então a mídia não hesitou em noticiar toda e qualquer informação que surgisse, mesmo que em alguns casos não houvesse uma apuração, né, digamos, eficiente. Os jornalistas falharam aqui, falharam mesmo. A família também não foi poupada, e todas as linhas de investigação eram veiculadas sem nenhum cuidado, o que abriu brecha para o nascimento das especulações sobre a reputação de Priscila Belfort. Será que ela não meteu o pé por livre e espontânea vontade? Será que ela simplesmente não decidiu sumir, já que ela não estava muito feliz? Será que ela estava envolvida com o tráfico de drogas? Sim, foi levantada essa hipótese. Ela tinha uma dívida impagável com criminosos? Perguntas ventiladas assim sem nenhuma responsabilidade, sabe? Essas teorias assim que acabam culpabilizando a vítima pelos crimes que ela sofreu.
nesse sentido. Era bem triste quando isso acontece. No Orkut, aliás, para quem não lembra, o Orkut é a rainha-mãe de todas as outras redes sociais que surgiram aí com o passar dos anos, antes de Facebook e todas essas coisas assim. Explodiu no Orkut aquelas comunidades, né? E o assunto foi muito falado ali. Em uma delas, as discussões giravam em torno da teoria de que Priscila Belfort vendia drogas para colegas de trabalho. O que claramente era uma mentira. Isso nunca aconteceu, jamais foi confirmado por ninguém do trabalho. Nada, gente, nada. Era tudo mentira. Em meio a tantas e tantas acusações infundadas, a denúncias mentirosas, a teorias quase que conspiratórias e a uma investigação deficiente, né? Vamos falar disso também. O surgimento de uma nova denúncia foi capaz de colocar fogo nas investigações mais uma vez. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Em 28 de junho de 2008, o programa Linha Direta, da TV Globo, havia exibido um episódio dedicado ao caso da Priscila Belfort, despertando mais uma vez o interesse pela cobertura do caso na mídia. Coincidentemente, 2 meses depois, em agosto de 2008, surge a secretária Elaine Paiva da Silva, de 27 anos, que se apresentou ao Ministério Público do Rio de Janeiro para se acusar. Isso mesmo, ela foi lá com as próprias pernas ao escritório do promotor Rubens Viana e disse que a Priscila Belfort foi assassinada por conta de uma dívida com traficantes. Como Elaine seria a boba da quadrilha, ela passou a sofrer ameaças de seus comparsas para que não abrisse o bico. Com medo, ela procurou o promotor, interessada nos benefícios de uma possível delação premiada, e contou a sua história, que era basicamente a seguinte. Priscila e o namorado contraíram uma dívida de R$9.000 com um casal de traficantes do Morro da Mangueira. Por isso, ela foi sequestrada, na esperança de que a pressão psicológica de ser vítima de um sequestro a fizesse pagar a dívida. Para cumprir a missão, Elaine foi procurada por Nilson da Silva, do Complexo da Maré, que estava preso em Bangu 1. Ela deveria ir ao encontro de 2 homens, Ailton Conceição Lopes, morador do Morro da Caixa d'Água, no Complexo do Alemão, e de um homem identificado apenas como Adriano, morador da Favela do Gato, em Niterói. A dupla ofereceu R$1.500 para que Elaine participasse do sequestro, e como ela tinha muitas dívidas e zero vergonha na cara, ela aceitou a oferta. Além de entregar os mandantes do sequestro, a gata abriu o bico legal e jogou outros 11 integrantes da quadrilha na roda. Tinha policial militar, caseiro de sítio e até um auxiliar de enfermagem. Eram perfis bem aleatórios e diversos que, segundo ela, estavam reunidos pelo objetivo de fazer Priscila pagar o que devia aos traficantes com os quais ela supostamente se meteu. O planejamento do sequestro começou em outubro de 2003. Elaine ligou para Priscila no dia 9 de janeiro para combinar um encontro na Avenida Presidente Vargas. De acordo com o seu depoimento, a secretária foi ao local, encontrou a vítima e juntas entraram em um Gol azul. 2 quadras depois, outros 2 homens embarcaram no veículo e deram início ao sequestro.
Elaine deu detalhes do período que manteve Priscila sob sua guarda e contou que a quadrilha passou por 2 cativeiros para despistar qualquer pessoa que pudesse desconfiar do paradeiro de Priscila. Um desses cativeiros ficava em Itaipu e outro no Morro do Estado, em Niterói. Foram 4 meses de tortura, período que Priscila permaneceu vendada e amarrada, tendo permissão apenas para usar o banheiro. Sempre muito nervosa e chorando muito, Elaine disse que a vítima implorava por calmantes para conseguir lidar com todo o estresse que vinha sofrendo em cativeiro. Certo dia, já em maio de 2004, a quadrilha recebeu uma ligação de Nilson para dizer que ele havia desistido do sequestro, sem especificar nenhum motivo para essa decisão. E ele deu autonomia para que os sequestradores fizessem o que desejassem com a Priscila Belfort. Eles poderiam tê-la libertado? Poderiam, mas optaram pelo assassinato, porque Priscila teria visto o rosto do Adriano, podendo facilmente identificá-lo, e eles não queriam ir parar atrás das grades. O bando então teria levado Priscila até um sítio na estrada de Ipiíba, número 1003, na cidade de São Gonçalo, que fica a 30 quilômetros da capital carioca. De acordo com essa versão, Priscila teria pedido perdão à família antes de ser alvejada por um tiro na cabeça. Quem apertou o gatilho foi a própria Elaine, que pediu a Priscila, antes de atirar, que fechasse os olhos. Isso segundo ela mesma. Depois, Priscila ainda teria recebido mais 3 tiros no peito. A história de Elaine tinha consistência, suspeitos e fazia sentido. Faltava para a polícia confirmar as informações repassadas, encontrar o corpo da vítima, dar uma resposta para a família e fechar o caso. Uma equipe da Delegacia de São Gonçalo, liderada pelo delegado Anestor Magalhães, fez escavações com o auxílio de uma retroescavadeira no sítio apontado por Elaine como o local onde teriam enterrado o corpo de Priscila. Mas ali, ele encontrou apenas uma sandália feminina e um pedaço de roupa que Elaine jurou de pé junto que pertenciam a Priscila. Só que assim, a Priscila era uma jovem de classe média, irmã de um dos maiores lutadores do país, tinha carro e um bom emprego. Mesmo que R$9.000 tivesse um valor de compra maior do que hoje em dia, não deveria ser um valor, assim, uma quantia impossível de levantar, a ponto dela não pagar e ser sequestrada por isso. Essa questão também levantou dúvidas, mas Elaine garantiu que Priscila não queria que a sua família soubesse de seu vício e de sua dívida. E assim as investigações prosseguiram seguindo essa linha. Com a divulgação dessa versão, Jovita Belfort foi a público para negar que a filha fosse usuária de drogas. Abre aspas. Não acredito em nada até que o corpo apareça. Essa pessoa está dizendo que minha filha tinha uma dívida de R$9.000. Priscila tinha um carro no nome dela, que podia vender e não saberíamos de nada. Não acredito que ela tinha dívida nem envolvimento com nada. Temos que aguardar que apareça a verdade que essa mulher está encobrindo. Fecha aspas. Com o depoimento de Elaine, a polícia conseguiu mandados de prisão e conseguiu prender vários suspeitos de terem participado do crime ao seu lado. Todos os detidos negavam qualquer participação no sumiço de Priscila. As contradições entre os depoimentos da quadrilha motivou a polícia a realizar uma acareação entre os suspeitos para colocar os pingos nos is e alinhar as versões. Entretanto, o encontro acabou em pancadaria. Quando um dos suspeitos se disse inocente, dessa vez na presença da Elaine, a secretária não aguentou e partiu para cima dele. Mais do que uma treta digna de filme de baixo orçamento, a acareação rendeu ao delegado Anestor Magalhães uma nova visão sobre a Elaine. Apesar da história dela parecer fazer sentido, ela começou a apresentar atitudes diferentes e contradições nos seus depoimentos, o que não é comum para quem fala a verdade. Afinal, a verdade não faz curva. Além disso, o sítio em São Gonçalo já havia sido revirado de cabeça para baixo e nada de encontrarem o corpo de Priscila como Elaine havia apontado. E aí, o delegado teve uma sacada. Em um de seus depoimentos, a Elaine garantiu que ligou de seu telefone celular para marcar o encontro com Priscila naquele dia 9 de janeiro de 2004. Então, o Anestor pediu a quebra do seu sigilo telefônico para confirmar se esse contato realmente existiu. Em caso de negativa, toda a história contada por Elaine seria colocada em dúvida. Era a informação que precisavam. E aí, como vocês podem imaginar, bem,
temos mais uma mentirosa na história. A quebra do sigilo telefônico da secretária Elaine comprovou que ela nunca ligou para Priscila e tampouco manteve contato com as pessoas da quadrilha que disse terem encomendado o sequestro. As desconfianças da polícia após a acareação se concretizaram. Elaine estava mentindo. O delegado Anestor foi a Polinter, na cidade de São Cristóvão, onde a mulher estava presa, para confrontá-la. E aí é que ela entrou mesmo em contradição. Chegou até a passar mal. E eu amo essas personalidades que as pessoas adotam, né? De passar mal para não assumir os próprios BOs. No final, a Elaine permaneceu atrás das grades. Afinal, ela fez uma denúncia falsa. Movimentou a polícia em buscas por um corpo que não existia. Colocou uma galera atrás das grades e acabou com o psicológico da família Belfort. Então, nada mais justo do que ela ficar ali, atrás das grades. Com relação aos outros suspeitos, o delegado entrou com o processo de soltura de 6 presos graças à denúncia da Elaine, né? E dos 11 citados por ela, nenhum foi indiciado pelo sequestro e assassinato de Priscila Belfort. Mais uma vez, de volta à estaca zero. Dessa vez, o caso foi arquivado. Em 2021, décadas depois, a investigação foi reaberta graças ao anúncio do documentário Volta Priscila, do Disney Plus, vir à tona. O caso ganhou novo fôlego sob a responsabilidade do promotor André Luiz Cardoso. Gente, super recomendo assistir ao documentário Volta Priscila. São 4 episódios de aproximadamente 40 minutos cada um, e não tem como eu falar aqui em um episódio meu de 1 horinha todas as informações novas que eles trazem. Então, se você quer realmente mergulhar de cabeça nesse caso, tem que assistir a série documental na íntegra. É uma história complexa que eu sei que você vai maratonar em um dia só, uma noite, um finalzinho de semana. E toda essa complexidade do caso da Priscila Belfort também vem porque Priscila em si era uma mulher com muitas camadas e com os seus próprios mistérios pessoais. Jovita lembra com carinho das dificuldades da gestação e de como Priscila era paparicada por ser a primeira criança da família. Desde pequena, sempre foi alegre e carinhosa, costumava fazer declarações de amor para a mãe em cartas e desenhos que deixava espalhados pela casa. Minha mãe é legal, mas briga comigo quando tem razão. Peço a ela que faça doces. Ela me diz que só quando terminar o meu dever. Eu adoro ela. Quando tinha 3 anos, Priscila ganhou um irmão e grande companheiro de vida. Ao contrário de Priscila, que era doce e carinhosa, Vitor era um furacão capaz de colocar a casa de pernas para o ar. Mas ninguém podia chamar a atenção do caçula não. O pai José Marcos diz que para defender o irmão, a Priscila virava uma leoa. Com apenas 7 anos, a menina teve que lidar com a separação turbulenta dos pais. Apesar de tentarem manter as aparências, o divórcio foi um período difícil e as rusgas dos adultos respingaram nas crianças. José Marcos chegou a pedir a guarda dos filhos, mas de acordo com Jovita, isso foi sem nenhum motivo aparente. Ele não ganhou o processo, mas a angústia de passar por aquela situação, as visitas ao fórum e audiências afetaram Priscila, que no início da adolescência se mostrava bastante retraída. A mãe diz que, ao contrário do irmão, que colocava tudo o que sentia para fora, a Priscila costumava engolir os sentimentos para não incomodar ninguém. Também havia muitas discordâncias entre a maneira como o casal criava os filhos. Se para o engenheiro praticar esportes era uma obrigação que deveria ser cumprida à risca, para a mãe essa não era uma exigência. A Jovita queria que os filhos fossem felizes, independente dos caminhos que escolhessem percorrer. Algumas controvérsias se mantêm até hoje, porque Priscila praticava tênis e o pai afirma que ela amava competir. Já para a mãe, Priscila tinha crises terríveis por conta das competições, demonstrando grande pavor sempre que precisava entrar em quadra para disputar qualquer coisa. Ela amava o esporte, mas odiava competições. Quando completou 16 anos, Priscila foi enviada para uma cidade próxima a Buffalo, no estado de Nova York, para participar de um intercâmbio, um verdadeiro divisor de águas para a jovem que costumava anotar suas dores e anseios em seu diário. Aqui, tudo é frio, até as pessoas. Ela, a princípio, pareceu se integrar à sua host family, que é a família que recebe o estudante estrangeiro no período em que ele permanece no país para estudar. Mas acabou ali despertando o ciúme da filha mais velha do casal, por ser popular na escola. Não sabendo lidar com aquela situação, Priscila passou a comer para encontrar consolo. Ela não compartilhava o lado ruim de sua experiência nos Estados Unidos com os pais,
Foi preciso receber a visita de uma prima para que o alerta fosse emitido. A jovem não estava bem e precisava de ajuda. A família Belfort não hesitou. José Marcos pegou o primeiro voo até os Estados Unidos, agradeceu à família, a host family, pelo tempo de hospedagem ali e interrompeu o programa de intercâmbio de Priscila antes da sua conclusão. A saúde de Priscila era o que importava para todos naquele momento. A Priscila voltou ainda mais calada e mais introspectiva para o Brasil. Foi nesse momento que a saúde mental dela passou a ser o foco da família. O seu bem-estar era prioridade de todos. Os amigos mais próximos dizem que essa preocupação excessiva fez com que a relação entre Jovita e Priscila fosse um pouco, digamos, tóxica. É porque essa ânsia de cuidar, nessa ânsia da mãe ali de proteger, a Jovita sufocava a filha. Com Vitor encaminhado na vida, com uma carreira consolidada, noivo e prestes a dar o primeiro passo para a construção de sua família, os olhos de Jovita se voltaram completamente para Priscila, que apesar de ser a filha mais velha, tinha conseguido um emprego na Secretaria de Esportes há pouco tempo, e mesmo cursando arquitetura, não tinha muitos planos a longo prazo. O curso de Priscila era inclusive motivo de discussão entre mãe e filha. A Jovita achava que Priscila tinha que estudar algo que realmente gostasse, e conhecendo o talento da filha para as artes, insistia para que ela seguisse um caminho que fosse capaz de realmente a satisfazer. A Jovita acreditava que a Priscila era teimosa em continuar a arquitetura por causa do seu pai. O seu pai era engenheiro e ela queria o agradar. A mãe afirma que os filhos eram totalmente diferentes, que Vitor inclusive não se importava nem em tirar boas notas na escola, mas que a irmã se cobrava muito. Ela queria ser a melhor em tudo o que fazia. Priscila se cobrava muito, ela queria ser o exemplo, só que com o diagnóstico da depressão, esses papéis foram invertidos. O atleta passou a voar na profissão que escolheu, enquanto Priscila estava estagnada e mal. Na tentativa de ajudar a irmã, Priscila foi promovida a assessora pessoal de Vitor. Era ela quem cuidava da agenda, das entrevistas e dos treinos do irmão. Ela se dedicou tanto a isso que as amigas passaram a comentar que a jovem estava vivendo a vida do irmão e a aconselharam a seguir os seus próprios passos. Quando conseguiu o trabalho na Secretaria de Esportes, Priscila se encheu de alegria. Eram novos caminhos a seguir, uma nova esperança de ampliar os seus horizontes. A oportunidade de emprego também lhe trouxe de volta um colega de infância, uma figura que representava mais do que uma lembrança afetiva. O reencontro rendeu e os dois se reaproximaram e iniciaram ali um namoro, que a princípio fez muito bem para Priscila. Em seu aniversário de 29 anos, comemorado no dia 5 de dezembro de 2003, ela o apresentou para toda a família e amigos. Aproveitou aquela comemoração para aproximar as pessoas que eram tão queridas a ela, também aproximar do rapaz, que estava fazendo ali o seu coração bater mais forte. Calado e introspectivo, o namorado quase não interagiu durante a comemoração. Um comportamento que colocaram na conta da timidez, Afinal, não é muito fácil você chegar em um ambiente totalmente desconhecido e agir como se já fosse íntimo daquelas pessoas. Então ele ficou mais no seu canto mesmo. No casamento de Vitor e Joana, realizado no dia 20 de dezembro, Priscila estava feliz, felicíssima. Os registros da festa mostram que ela aproveitou a festa como ninguém. Embalada pelo ritmo de comemorações, começou a organizar mais uma festa que viria em seguida, o aniversário de 50 anos de sua mãe. Estava chegando ali o dia da Jovita e ela queria festejar aquela data tão simbólica, Aquelas 5 décadas de sua mãe. O Réveillon daquele ano de 2004 foi igualmente comemorado na companhia de amigos e do namorado. Primeiro passaram em uma festa em Copacabana e depois foram a um luau na praia de Ipanema. Havia drogas e bebidas, coisa de ano novo, mas quem estava junto garante que Priscila não colocou uma gota de álcool na boca. E drogas então nem chegou perto, não fazia parte ali dos seus interesses. A sua alegria naquele dia era genuína, fruto de suas conquistas, dessa nova fase que ela estava vivendo, com um emprego novo, namoro novo. Deu um up na vida, sabe? Mas nos primeiros dias do ano 2004, as coisas mudaram e Jovita percebeu uma mudança drástica no comportamento de Priscila, que naquele fim de ano de 2003 estava tão alegre, feliz e pra cima. Agora, as coisas já não eram mais as mesmas. O recente relacionamento, que até então estava tomando todo o tempo da jovem, um comportamento natural ali, pra quem tá aproveitando aquela primeira fase gostosa de início de namoro, acabou deixando de ser prioridade na vida da estudante. Passou, sabe? E aí ela tava mais na dela. E um certo dia, a Jovita reparou que Priscila voltou da rua sem aquele brilho que ela estava exibindo desde o início da relação.
Ela quis perguntar, né, o que tinha acontecido, mas achou melhor não se intrometer nos assuntos pessoais da filha. Na semana que antecedeu o desaparecimento, Priscila voltou a adotar um comportamento típico da época que estava no auge da depressão, preferindo ficar deitada a qualquer outra atividade proposta a ela. Para Jovita, houve algum acontecimento que afastou Priscila do namorado, pois ele insistia em vê-la, em levá-la para encontros familiares, mas Priscila arrumava desculpas e negava todos os convites dele. O medo da família não estava diretamente relacionado ao rapaz, pois todos sabemos que problemas acontecem entre casais a todo momento, mas sim que essas questões do relacionamento pudessem ser um gatilho para que Priscila enfrentasse uma nova crise provocada pela depressão. Foi assim até o dia 9 de janeiro, quando Priscila desapareceu no centro do Rio de Janeiro sem deixar vestígios. Os Belfort questionam a investigação. O fato de não haver, na época, uma delegacia especializada em desaparecimentos, isso complicou o andamento dos trabalhos. E também ninguém levou os últimos 10 dias da Priscila em consideração. E a contradição nos depoimentos do namorado os levam, a família Belfort a questionar e se, E se Priscila estava passando por algum problema no relacionamento que ela não compartilhou? E se o namorado sabia o que estava acontecendo? O tal do namorado, ele até foi na delegacia, na qualidade de testemunha, não de suspeito. Ele foi acompanhado de um advogado criminalista e ele deu 2 versões sobre o crime, o que colocou uma pulga atrás da orelha de Jovita, afinal, verdade só tem uma. Em um primeiro momento, ele disse acreditar que a namorada havia sido de fato sequestrada. Mas em outra ocasião, quando aceitou dar um depoimento ao programa Linha Direta, sem se identificar, ele disse acreditar que Priscila decidiu ir embora com as próprias pernas, que teria entrado em uma furada qualquer e tomado a decisão de ir embora sem avisar ninguém. Na época do desaparecimento de Priscila, a Delegacia Antissequestro, solicitou a quebra do sigilo telefônico da mãe, da avó e do namorado. Mas quando a autorização judicial foi expedida, a delegacia informou para a operadora de telefone que não era preciso enviar o relatório com os dados do namorado. A operadora comprovou essa dispensa com um ofício emitido pela delegacia. Um dos investigadores do caso, o Luiz Matos, ele disse que estranhou o fato do relatório não constar nos autos. Tal solicitação não colocava o namorado como suspeito de nada, mas como ele era uma pessoa muito próxima da Priscila, era natural saber onde ele estava no momento do desaparecimento, É um caminho básico, mas não foi percorrido nessa investigação. Outro fato que chama a atenção da família é que Priscila tinha 2 computadores, um notebook e um desktop. O computador portátil foi recolhido para ser periciado, mas o outro não. Em busca de alguma informação relevante, as amigas pediram a autorização de Jovita para olharem o computador, aquele que não foi periciado, o desktop. E para a surpresa de todos, não havia nada salvo em lugar algum. As pastas estavam todas vazias, não havia sequer uma foto. Elas, as amigas, óbvio, estranharam aquilo e perguntaram se alguém teve acesso ao computador. E Jovita disse que o namorado havia mexido no computador com a desculpa de que precisava pegar um disquete. Ela não viu problemas naquilo e autorizou o namorado a mexer no computador, depois do desaparecimento de Priscila, Então fica esse questionamento, teria ele apagado esses arquivos, Essa é mais uma pergunta que vai para a caixa do e se? E se ele apagou os arquivos? Mas também e se Priscila tinha apagado arquivos? A gente não sabe. Nos primeiros dias após o sequestro, o rapaz, o namorado, visitava Jovita diariamente. Em uma dessas visitas, ele chegou a se sentar na cama da namorada, com as mãos na cabeça, e repetir para si mesmo: "Eu não sabia que ela tomava remédios." Aos poucos, as visitas entre o namorado e a Jovita foram se espaçando até não acontecerem mais. Jovita se lembra que precisou entrar em contato com ele para pegar alguns pertences de Priscila e que ele foi encontrá-la na companhia do pai. O pai não permitiu que ele conversasse com Jovita. Depois disso, o contato entre eles acabou. A possibilidade de um aborto surgiu ali, chegou a ser levantada pela família. Era uma teoria que fazia um pouco de sentido, A Priscila estava sentindo dores, estava enjoada e muito introspectiva. Quem garante que não tenha descoberto ali uma gravidez indesejada e, na companhia do namorado, tomado decisão de interromper a gravidez? Há quem diga que no dia em que desapareceu, a jovem teria entrado em uma van rumo à região dos Lagos, onde o namorado tinha uma casa. A polícia, ao invés de fazer uma busca, telefonou para a família do cara e falou sobre a pista que tinham recebido.
Então, assim, são umas coisas que não dá pra entender por que a investigação fez isso, sabe? O Vitor Belfort se ressente e questiona como ninguém investigou o cara. Como ele nunca foi tratado como suspeito? É muito fácil jogar a culpa em bandido, porque o bandido já é culpado mesmo. O seu desabafo não tem tom de acusação, até porque não existe nada que aponte para o rapaz. Mas ele afirma que essa é uma linha de investigação que foi negligenciada pelos responsáveis pela investigação, botando em xeque aí a própria investigação. Eduardo Rajabali, o diretor do documentário Volta Priscila, do Disney Plus, também critica o trabalho da polícia e da imprensa, que jogaram o nome da jovem na lama sem provarem absolutamente nada. Sobre o trabalho da polícia, não dá para dizer que foi excelente, porque senão teriam encontrado uma resposta. A imprensa levantou hipóteses estapafúrdias, jogaram o nome da Priscila na lama e nada daquilo foi provado. A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio afirma que todos os recursos disponíveis foram empregados para elucidar o caso e esclarecer o paradeiro de Priscila, e que realizou inúmeras diligências e seguiu diversas linhas de investigação. Além disso, todas as denúncias relacionadas ao caso continuam sendo exaustivamente apuradas pela Delegacia Antissequestro. André Luiz Cardoso, o promotor que assumiu o caso em 2021, afirma que novas diligências estão sendo realizadas e garante que, em breve, haverá novidades sobre o caso. Nesses mais de 20 anos de luta, buscas e hipóteses sobre o desaparecimento de Priscila, sua mãe Jovita Belfort se tornou uma militante da causa. Foi graças ao seu engajamento que a Polícia Civil do Rio de Janeiro passou a contar, em 2014 apenas, com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, a DDPA. Essa delegacia trata exclusivamente de casos de pessoas desaparecidas, coisa que não existia quando Priscila desapareceu. Jovita também ocupou um cargo de superintendente de prevenção e enfrentamento ao desaparecimento de pessoas na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Contribuiu assim, em março de 2022, para a criação de um sistema de monitoramento e procura de desaparecidos. O sistema se chama Alerta PRI. O sistema, que é operado pela Polícia Civil, enviava alertas para os telefones das pessoas cadastradas toda vez que alguém sumia no estado. A mensagem continha nome, idade, características físicas e informações pertinentes do desaparecido. De 30 desaparecimentos, foi capaz de solucionar 27. O projeto acabou interrompido por falta de acordo entre governo e empresas de telefonia, que queriam cobrar pelo disparo de mensagens. A briga agora é para que o projeto seja retomado. A família Belfort continua sua busca incessante para descobrir o que aconteceu com Priscila e tentam manter sua memória viva para os sobrinhos Davi, Vitória e Kiara, que nasceram depois do seu desaparecimento e não tiveram a oportunidade de conviver com a tia. Na memória de quem amava Priscila, os questionamentos do que poderia ter acontecido assombram continuamente, e a maioria das perguntas permanece sem respostas. A presença de Priscila é muito forte dentro do seio familiar, mesmo após uma ausência superior a 2 décadas. E esse foi o caso Priscila Belfort, um desaparecimento que deixou mais dúvidas do que respostas, um mistério que perdura 2 décadas, uma investigação cheia de becos sem saída e de mentiras. E o que mais me impressiona nesse caso é porque é um caso que atraiu tantas falsas denúncias e mentirosos sem escrúpulos. Eu fico pé da vida com essas pessoas, gente. Essa vontade de mentir, de tirar vantagem, de ter uma fama em cima daquilo. É muito difícil pra entender isso. E, de certa forma, isso muda o rumo da investigação, né? Muda o rumo. O que teria acontecido, talvez, na investigação se não tivessem tido essas distrações mentirosas, né? Eu deixo aqui os meus sentimentos à família Belfort, que está há 20 anos em busca de respostas. É admirável a força de Jovita de transformar a sua dor e sua história em projetos que têm tido um valor social grande na busca por pessoas desaparecidas. Isso é muito bonito. E, aliás, se você não sabe como ajudar em casos como o de Priscila, saiba que se tiver alguma informação
Ou se você quer ajudar na busca de desaparecidos, basta ligar para o 190. Qualquer informação é valiosa para o encontro de pessoas desaparecidas. Eu sei que esse caso alugou um triplex na sua cabeça e tem muito mais a ser explorado. Não deixem de assistir ao documentário Volta Priscila no Disney+. E também acompanhem o Café com Crime no Instagram para ver as fotos relacionadas ao caso, como a última imagem de Priscila Belfort a sair do seu local de trabalho antes de desaparecer em 2004. Tudo isso vai ser postado amanhã, quinta-feira, lá no @Café com Crime. E se você curtiu esse e outros episódios do Café com Crime, que tal se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos, incluindo a um episódio extra por mês? Pois sim, se para você não basta um episódio a cada 15 dias, ao se tornar um apoiador pelo Apoia-se, você terá acesso a mais um episódio por mês, além de também ganhar acesso ao grupo dos crimezeiros no WhatsApp, onde você poderá conversar sobre os casos, sobre crimes, dar dicas e ver indicações, tudo isso junto com outros crimezeiros e ouvintes do podcast. É só acessar o apoia.se/Café com Crime e se tornar um apoiador. O link está aqui na descrição do episódio. Eu volto com um novo episódio para vocês daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, e até lá, não se apaixonem por um delegado nos noticiários, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, com pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram o documentário Volta Priscila, do Disney+, o programa Linha Direta, Jornal do Brasil, Jornal O Fluminense, O Globo, Jornal Extra, Portal Expresso Popular, Correio do Estado, Universa UOL, Globo Esporte, Canal Desaparecidos Oficial, Portal à Tarde, Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC e CNN.